Se você elege a extrema-direita, eles matam a ciência. Se você elege a extrema-esquerda, você põe os parças lá. E é isso, nós não vamos sair desse ciclo. E enquanto o Brasil não se der conta que a ciência tem que vir para o plano de frente da política nacional e não ficar lá atrás do ministro da contabilidade, ministro do planejamento, ministro de não sei o quê, que não tem a menor ideia do que eles estão falando. Não, é pior do que isso, porque você vê esses caras, esses overlords, todos os dias na imprensa americana falando: para que ter universidade? Para que vocês vão para o college? Para que vocês vão pagar a tuition? Porque lá né, você sai da... Se os seus pais não te ajudam, você sai da universidade com uma dívida que é equivalente a uma casa, né? Uhum. Então, esses caras estão minando lentamente, lenta e gradualmente, mas continuamente, a relevância das universidades. A ponto... Alguém me mandou aqui uma mensagem, mas eu já tinha visto essa declaração semana retrasada do Sam Altman, o CEO da OpenAI, dizendo que no futuro eles vão cobrar pelo fornecimento de inteligência, como hoje as empresas que vendem água e eletricidade cobram os usuários dos seus produtos, eletricidade e água. Nós vamos usar inteligência pagando por minuto de acesso. Vai ser uma espécie de commodity, um produto que você vai comprar. Não, mas ele alegando, dando a entender que a nossa vai ter sumido, que nós vamos precisar... A nossa vai ter sumido. E aqui que é o grande risco que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando, em algumas gerações, é como se você apagasse o modo operandi, né, do cérebro humano de pensar por si próprio, que é o segredo do nosso sucesso, né? Estamos terceirizando enfim, a operação cerebral, que é característico da extrema-direita, né? Enfim, não, também mas tem... outra coisa, mas por que ele fala isso? Não é só porque ele quer ganhar dinheiro com um medidor de inteligência na sua casa que mede por mês quanto você usou do sistema. Mas por que ele quer isso? Não é só pelo dinheiro. O Altman não quer vender inteligência só pela grana que ele vai ganhar. Ele quer isso porque se você elimina o pensamento crítico, se você elimina a inteligência orgânica, e se você prover para esses caras acesso a tudo que você produz, seus e-mails, né, seus artigos, seus livros, basicamente você cria o maior sistema de dominação, controle e vigilância da história. É o sonho de qualquer ditadura. Tá? É você, na fonte, conseguir... Porque é isso que eles acreditam, que se eles tiverem acesso a todos os nossos dados... Porque é o que o Skinner falava, né? O psicólogo americano que é o pai do behaviorismo, né? Que eu nem sei como traduz para o português aqui direito, mas enfim, o que ele falava? Behaviorismo não tem tradução. Não tem, né? Não tem, né? Não tem. Behaviorism, né? Que é em inglês. Mas comportamento, né? Ciência do comportamento. O que o Skinner falava? Nos anos 40, tá? Ele é a inspiração desses caras. Ele era a inspiração do John McCarthy, Marvin Minsky, Herbert Simon. O Skinner falava, se eu tiver a capacidade de medir precisamente todos os comportamentos humanos e os sinais vitais, movimento do olho, EEG, saliva, pressão arterial, eu consigo prever o comportamento de qualquer ser humano. Porque ele não acreditava em nada tipo intuição, né? tudo intimidade... tudo aquilo que é feito sem que você dê mostras concretas comportamentais. Ele Simulação, dissimulação. Dissimulação, mentira. Mas a criatividade... Eu estou aqui falando com você e estou pensando no que eu vou pôr no meu próximo capítulo do meu livro, mas você não está vendo a minha cabeça funcionar em termos de que... Né? Para o Skinner, se ele conseguisse medir todos os parâmetros que na época dele eram impossíveis de serem medidos, ele profetizou, e o que aconteceu? A inteligência artificial é a realização do sonho do Skinner, tá? Porque enfim, uma ciência capenga, né? Não, que foi demolida, Foi demolida. Hoje você fala do cara, ele era foi eleito o psicólogo mais influente do século XX nos Estados Unidos, tá? Só que hoje você tira sarro da teoria, você faz chacota nos papers, nos livros textos, mas agora que eu vou ser cancelado totalmente, o que o Hubert Dreyfus e outros, ele não é o único, falam é que a inteligência artificial é a concretização formal, tangível,
de toda a visão filosófica do Ocidente, de que para você definir algo como conhecimento, você tem que ter regras que formalizam fatos. Você tem que ter um arcabouço formal, que não é nada mais do que um algoritmo, ou regras lógicas, que concatenam fatos, e só daí, como o velho Platão disse, você tem conhecimento. O resto não é. O resto é outra coisa. Com tudo aquilo que a gente faz sem regras, né? Pois bem, se você for do Platão, passando pelo querido Kant, passando por todos os, né, toda a tradição filosófica ocidental, segundo o Hubbard, que era um baita de um filósofo, ela culmina, inclusive ele cita acho que é o Hegel, né, que era o filósofo alemão da escola de Frankfurt, que se converteu ao nazismo, mas que foi muito influente na filosofia alemã da primeira metade do século passado. Ele cita como o cara dizendo: finalmente temos a concretização tangível do sonho da filosofia ocidental, que é a formalização do conhecimento, que é o que o Leibniz dizia lá atrás, que era possível criar uma máquina de lógica. Só que, infelizmente para todo esse povo, todo o time da formalização do conhecimento, um certo Kurt Gödel acabou com eles. Mas veja, só para esclarecer, assim, antes que, né, eu seja, sei lá, eu não tenho nenhuma parceria com o governo chinês. Eu tenho uma parceria com um hospital público. Exato. Nós fizemos um projeto um estudo clínico enorme, que nós publicamos o preprint em dezembro. Estamos publicando o paper agora, o paper está sendo submetido nesse momento, que foi uma colaboração espetacular, porque apesar de que na pandemia nós tivemos que parar no meio do estudo clínico, né, porque era impossível continuar conduzindo o estudo, tivemos que retomar, mas foi uma parceria, e está sendo uma parceria excelente, porque é um dos maiores hospitais de neurologia do mundo. Para você ter uma ideia, quando eu cheguei lá, eu perguntei qual que é a rotina do seu ambulatório de Parkinson. Ele falou, ela é um pouco diferente dos Estados Unidos. Eu falei, não, mas qual é? 90 mil pacientes por ano. Eles realizam 12 mil neurocirurgias por ano, num hospital só, tá? Eu nunca tinha visto nada igual. Mas, enfim, é uma parceria científica que foi sensacional, porque eles puseram à disposição do nosso protocolo todo o parque de imagens, de instrumentação que eles têm, de ressonância, de PET, de tudo. Nós pudemos usar para fazer medidas que nunca tinham sido feitas, né? De estudo de imagem longitudinal do cérebro ao longo do processo de reabilitação. E com um grupo controle mostrando que não acontecia nada no grupo controle, pelo contrário, eles continuavam piorando. E as imagens cerebrais confirmando a nossa teoria e confirmando que o nosso protocolo funciona, né? O protocolo foi criado para a Copa aqui, da abertura da Copa de 2014. Mas só respondendo rapidamente a pergunta que o seu ouvinte fez, eu não sei por que ele me deseja mal, eu não fiz nada para ele. Né? Eu não sei, Rogério, por favor, o que eu fiz para você? Me escreva, eu me desculpo, porque por que você quer me desejar esse destino? Você imagina quantos segundos eu duraria em Brasília? Veja, nunca fui. Eu vou usar a frase sensacional que eu nunca esquecerei do general Sherman, que era o braço direito do Ulysses Grant na Guerra Civil Americana, que quando o Grant foi eleito e reeleito presidente dos Estados Unidos, mas teve um monte de escândalo de corrupção no governo dele, os caras queriam que o Sherman fosse o candidato, né? Um outro general, herói da Guerra Civil, que era Deus nos acuda, o cara queimou a cidade de Atlanta, para você ter uma ideia, na Guerra Civil. Ele era do lado da União, mas para acabar com a guerra, ele foi lá e queimou a cidade de Atlanta. E o Sherman diria o seguinte, quando foram para ele propor a ideia dele virar presidente dos Estados Unidos, ele falou o seguinte: se convidado, não aceitarei. Se eleito, não assumirei. A minha mentalidade de fazer ciência, eu faço ciência profissionalmente há 45 anos, eu sou um cientista de trincheira. A minha visão de ciência não coaduna com a visão tecnocrática de economista que implantaram no MEC, implantaram no Ministério da Indústria e Comércio, no Ministério da Ciência. A minha visão não é de cumprir meta, não é de fazer dinheiro, a minha visão é de usar a ciência para o engrandecimento da sociedade, da vida humana
e da civilização humana. E as minhas ideias de como fazer a ciência brasileira levantar voo seriam torpedeadas em menos de 10 segundos, porque elas vão contra a visão tecnocrata da ciência que nós vimos. E não adianta, se você elege a extrema-direita, eles matam a ciência. Se você elege a extrema-esquerda, você põe os parços lá, e é isso. Nós não vamos sair desse ciclo, nós não vamos sair disso enquanto não se chegar à conclusão que... E eu não estou falando só de ciência do profissional, da coisa que eu faço, porque a ciência tem limites. A ciência não resolve tudo, ela tem limites muito claros que quem é do ramo conhece, né? Mas a ciência, hoje, ela é um componente geopolítico talvez ainda maior do que ela foi na Guerra Fria. E enquanto o Brasil não se der conta que a ciência tem que vir para o plano de frente da política nacional e não ficar lá atrás do ministro da Contabilidade, ministro do Planejamento, ministro de não sei o quê, que não tem a menor ideia do que eles estão falando nessa área, desculpa, não tem. Porque o que a gente viu nos últimos anos prova claramente que... né, e o Brasil tem um perfil, né? O Brasil tem pesquisadores espetaculares, tem uma rede de universidade pública que é quase que inédita. Eu falo isso onde eu vou no mundo. O Brasil tem uma das maiores, se não a maior, eu acho que é a maior nesse momento, rede pública universitária do mundo. Sim. Tá? E gente com talento, gente que simplesmente é sufocada para cumprir meta. Né? Eu sempre falo, o professor universitário brasileiro tem 5 empregos. Ele tem que dar aula, ele tem que fazer ciência, ele tem que fazer parte administrativa, ele tem que fazer extensão universitária, e ele tem que levantar dinheiro para fazer pesquisa. Ele. Porque nós não temos um projeto nacional, nós não temos prioridades, nós não temos grandes metas, nós vamos rolando. Esse negócio do data center é a prova cabal disso. Surgiu barulho, o mundo fez barulho, o Brasil vai lá e participa na Índia de uma reunião com os overlords da inteligência artificial. É vergonhoso um barato desse. Coisa assustadora. Gente, e nós estamos sendo levados para esse abismo por um bando de tecnocratas que provavelmente nunca entrou no data center. Nunca passou perto, entendeu? Então, a minha resposta longa, eu nunca vou aceitar nenhum cargo, nunca vou ser nada. Se convidado, vai recusar, e se nomeado... Empossado, não apareço. Não aparece. Não. Porque não tem como. E outra coisa, você já imaginou você sentar num papel de liderança? Eu falava isso décadas atrás. O assessor de ciência do governo americano senta do lado, numa mesa, do lado do salão oval do presidente da República. Ok? O presidente da República bate na parede, o cara abre a porta, entra e vai avisar, antes do inominável, digo, né, décadas atrás, né? Era um cara, geralmente um cara que tinha ganho o prêmio Nobel, ou geralmente um cientista de alto renome no país, todo mundo reconhecia o cara, que ia lá, né, buzinar no ouvido do político lá que não entendia absolutamente nada, quais eram as prioridades do mundo e as prioridades do país dele, entendeu? Nós nunca tivemos, a ciência brasileira nunca teve esse status com o mundo político. E eu percebi, durante a pandemia, como é difícil dialogar com o mundo político, porque os caras só pensam, né, na agenda deles. Não interessa de que lado, tá? Vamos deixar muito claro, tá? Eu tenho o lado... A política está sucateada de maneira geral. Evidentemente, a extrema-direita é uma atrocidade infinita, mas os setores humanizados, democráticos, outrora humanizados, democráticos, também estão sucateados, né? A gente perdeu o fio do debate. Olha o que está acontecendo na Inglaterra. O Partido Trabalhista. O Partido Trabalhista. O Partido Trabalhista está querendo instituir uma identidade digital que permite a um governo, permitirá ao governo cancelar um cidadão apertando um botão. Tá? Se eles acharem que você é um terrorista, porque você defende o Estado palestino, por exemplo, estão prendendo velhinhos de 80 anos carregando uma plaquinha de papelão escrito Free Palestine. Isso, só. Isso é enquadrado na lei de terrorismo do Estado britânico. Pois bem, essa semana teve um protesto de dezenas de milhares de pessoas contra a criação dessa identidade digital, porque eles veem o perigo, eles veem o risco. Tá? Se toda a sua vida tiver
ligada, suas contas bancárias, seu seguro-saúde do governo, sua ajuda da bolsa do governo americano, governo britânico, que também tem bolsa de desemprego lá, tudo isso num único número. Se o governo paga aquele número, você não existe. Você sumiu do mundo. Tá? É digno das mais ousadas ficções distópicas do cinema estadunidense.